Ele ressuscitou no domingo. Então você pode levantar um aleluia. Você pode dar o seu louvor hoje para Jesus? Dani, como que eu levanto um aleluia? Fala aí, aleluia. A gente está aqui junto hoje com uma participação mega especial para levantar um aleluia junto com você, pastora Nayara, né, da Flórida. Já é um prazer tê-la conosco, pastora. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Ao som de Diante do Trono, esse louvor chama-se Levanta um Aleluia, com uma participação especial aí de Isaías. Depois, se você gostou, coloca lá para você ouvir. E ele fala que o medo não tem mais poder. Nós queremos nessa manhã dizer para você que nós vamos levantar um aleluia. E que o medo não tem mais poder, porque com o conhecimento da palavra você vai se fortalecendo. Hoje, Provérbios 20. Pega papel, pega caneta, seu caderninho, abra sua Bíblia. Provérbios 20 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. O medo que o rei provoca é como um branido de leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem poder de começar uma briga. Quem consegue por fim às contendas é quem merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos da sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono para julgar com apenas um olhar, ele discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Quem? 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. 11, pastora Michele. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselhos se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, ficará em trevas densas. 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. 2 pesos são
coisa abominável ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo. É só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Amém? Essa manhã nós estamos com a pastora Nayara. Estou muito feliz de poder vê-la e poder escutar ela essa manhã. Pastora Nayara, a palavra está com você. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que Deus já falou algo ao seu coração para passar para nós essa manhã. Amém? Amém. Muito obrigada, pastora Patrícia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, tá? Por essa oportunidade, esse convite. E agradecer, né, a Dani, que eu estou conhecendo, acho que estou conhecendo hoje, né? A pastora Patrícia, a pastora Michele, que agradecer vocês, mas, né, de ressaltar aqui que eu devo conhecer a pastora Patrícia e a pastora Michele, acho que uns 20, 15 anos, né? Então, elas fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história. Me viram crescer na igreja, né? Sim. 12 anos. E me senti muito honrada com esse convite, né? Vocês, eu tenho como exemplo para minha vida, sempre olhei para vocês e tive vocês como um exemplo. E muito grata mesmo. E eu espero que todas as pessoas que estão nos assistindo sejam edificadas, né, por essa palavra. Eu tenho certeza que elas estão sendo edificadas durante todos os dias que essas palavras estão sendo ministradas. Amém. Eu creio que também não será diferente até o final desse propósito. Teremos muitos testemunhos do que Deus está fazendo na vida de pessoas através daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Amém. Deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês pelo convite. Amém. Provérbios 20, nós podemos tirar várias lições desse Provérbios, né? Desse capítulo inteiro. São versos distintos, mas eu creio que nós podemos tirar pelo menos 3 tipos de pessoas que o Provérbios 20 nos alerta, nos fala, né? Deus nos fala, nos ministra, pelo menos 3 tipos de pessoas dentro desse capítulo. E o livro de Provérbios eu creio que é o livro que eu jamais li na Bíblia, porque eu sou apaixonada por provérbios, né? Porque o livro de Provérbios, ele nos convida a viver uma vida com sabedoria, uma vida com temor ao Senhor, a fim de que nós possamos experimentar uma vida boa, né? Uma vida que agrada a Deus, uma vida saudável, mas também uma vida que agrada a Deus, né? O livro de Provérbios, ele nos ensina a sabedoria para nós evitarmos o caminho contrário, para nós evitarmos os perigos, né? E caminhos que acabam não nos levando a lugar nenhum, né? Porque o que o caminho contrário, um caminho perigoso, pode nos trazer de benefício? Nada. E o livro de Provérbios nos ajuda a nós evitarmos a andarmos por esse tipo de lugares, né? Nos ajuda a nós evitarmos buscar os atalhos, porque os atalhos não levam o homem a lugar nenhum, né? Mas o que leva o homem a algum lugar é uma vida com Deus, uma vida de propósitos, é uma vida confiante naquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o nosso Deus, né? Jesus, ele é o caminho. Quando nós andamos por esse caminho, nós estamos andando pelo caminho certo. E o livro de Provérbios, ele faz isso, ele nos ajuda a fazer uma transição da nossa própria vontade
para viver a vontade de Deus, para viver uma vida sábia, para viver uma vida saudável. E o capítulo de Provérbios, capítulo 20 de Provérbios, nos traz muitas lições, e ele começa nos falando sobre algo muito importante, que é sobre o alcoólatra, sobre aquele que tem vícios, né? Que fala sobre aqueles que amam a bebida. E o sábio deixa bem claro no texto que essas pessoas nunca terão uma vida guiada pela sabedoria, né? Infelizmente, aqueles que se deixam levar por algum tipo de vício, eles não têm as suas vidas guiadas pela sabedoria. E ele fala que, ele começa falando também que o vinho é a alegria do homem, mas também o vinho, ele é um perigo quando passamos os limites do que é normal, né? E todo viciado em bebida forte, outros tipos de vício, seja qual for ele, sempre dirá que está no controle da situação, né? Não sei se vocês já conviveram com alguém que tem algum tipo de vício, não sei você que está nos assistindo, ou talvez alguém também está passando por alguma dificuldade nessa área, de ter algum tipo de vício na vida. A pessoa sempre começa achando que ela tem o controle da situação, mas depois ela descobre que ela não tem o controle, que ela acaba se tornando escravo daquele desejo e não senhor daquele desejo, né? Porque nós, em Deus, nós somos livres, nós somos servos de Deus, mas das dependências químicas, das drogas, você não se torna servo disso, você se torna escravo, você acaba se tornando preso, você não se torna um servo, você se torna agindo de uma forma voluntária, você acaba se tornando preso ao ponto de você não ter o controle mais daquilo. Eu convivi muitos anos com uma pessoa alcoólatra. O meu pai era alcoólatra durante toda a minha infância e parte da minha adolescência. E é muito difícil você estar do lado de alguém que tem esse tipo de problema, porque a pessoa realmente ela perde o controle, né? Perde o sentido da vida. E não somente a pessoa sofre, mas todas as pessoas que estão ao redor dela também sofrem com uma situação dessa. Então, se você está nos assistindo, ou se você for nos assistir, né? Não está ao vivo, mas nos assistindo depois, e você está passando, ou você tem algum tipo de dependência, ou você está passando uma situação perto de alguém que tem algum tipo de dependência, saiba que aquela pessoa ela está escrava dessa situação. Mas nós servimos a um Deus que ele é poderoso, ele é digno, ele é maravilhoso, que ele tira o homem do fundo do poço, ele tira o homem de situações ao qual pelas vias naturais e normais é muito complicado, porque quanto mais a pessoa se aprofunda, mais a misericórdia, mais a graça de Deus ela precisa, né? Mais ela precisa da ajuda do Senhor. E nós somos essas pessoas que ajudarão através da intercessão, através do amor, a tirar essas pessoas dessas situações difíceis, né? E nós devemos incentivar as pessoas através dos conselhos de Provérbios, a dizerem não às dependências químicas, dizerem não a qualquer tipo de dependência, porque Jesus ele tem vida e vida com abundância para nós, né? Ele tem um propósito divino, um propósito que vai além daquilo que nós podemos imaginar para cada um de nós. Então, nós não podemos aceitar nos tornar escravo de algo que não nos levará a lugar nenhum, nos tornar escravo de algo que aprisionará não somente o corpo, mas aprisiona a mente, aprisiona o espírito, né? Nós somos livres, nós somos servos de Deus por escolha, e não porque, não porque não temos outra opção. Não, existem outras opções, mas nós escolhemos servir a Deus. Em Deus, nós somos livres, nós somos servos por escolha. E no nome de Jesus, nós repreendemos na vida das pessoas todo o espírito maligno que tem levado elas a se tornar dependente de algo, né?
nós estamos vendo, nesses dias de pandemia, nesses dias que o mundo está vivendo em crise, nós temos aconselhado algumas pessoas que, pelo motivo de estar muito preso em casa, pelo motivo de ter mudado a rotina, começaram a beber, começaram a criar vícios, criar dependências pela situação que o mundo está vivendo, né? E isso é muito triste, mas, no nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo ao qual nós não temos tanto a liberdade de sair e fazer o que queremos, mas o nosso coração ele está livre. Talvez você tenha que ficar em casa por uma necessidade, você está no grupo de risco e não pode sair, não pode ter contato com muitas pessoas, mas isso não te levará a você se tornar dependente de qualquer coisa negativa que te levará para o buraco. Que esse momento que nós estamos vivendo no mundo seja um tempo ao qual nós possamos nos tornar ainda mais dependentes de Deus, né? Que nós possamos ter experiências na nossa casa com Deus e experiências que irão realmente trazer uma transformação para a nossa vida. Amém? E é isso que eu consigo tirar da primeira parte, o primeiro tipo de pessoas que Provérbios nos alerta, Provérbios 20, é a questão da dependência, a questão do álcool, mas nós sabemos que o caminho para não termos esse tipo de dependência é crermos em Deus, crermos na palavra e vivermos uma vida de acordo com a vontade dele. Independente da situação que estamos vivendo, Deus sempre tem o melhor, né? E Deus vai trazer o livramento também para aqueles que estão vivendo uma situação parecida com essa. E o texto continua. Se nós continuarmos lendo alguns versículos, alguns versos para frente, no capítulo 20, começa a falar um pouco a respeito do preguiçoso, né? Um outro tipo de pessoa que está relatado no capítulo 20. E Provérbios fala muito sobre o preguiçoso, né? Mas aqui no capítulo 20 nós temos vários versos falando sobre isso. E eu entendo que o preguiçoso, infelizmente, ele ama. Vou dar alguns exemplos, né, do preguiçoso. O preguiçoso, ele ama a covardia, né? Infelizmente, ele negligencia, ó, a palavra de manhã, então tudo fica mais difícil de falar, né? Ele negligencia a sabedoria, infelizmente, ele é negligente. Ele não cumpre tarefas. O preguiçoso, ele não cumpre tarefas, ele não tem disciplina. Ele sempre desperdiça as oportunidades. Vive sempre cansado e com sono. E uma coisa, eu acho que o pior é que, muitas das vezes, o preguiçoso, ele acredita que ele é sábio. E ele acha que as pessoas não compreendem. Ele sempre acha que ele é um incompreendido da história. Ele sempre se coloca no lugar daquele que é acusado, daquele que está sendo visto com mais olhos, que não está sendo compreendido. Então, infelizmente, o caminho da preguiça é um caminho muito perigoso. Por quê? Imagina, vamos voltar para a questão do que nós estamos vivendo hoje no mundo. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão muito presas dentro de casa. O que isso pode desencadear na vida das pessoas? A preguiça. Por quê? Se acomodam a não fazer nada, se acomodam a ficar mais parados. E, infelizmente, uma preguiça pode levar uma pessoa à depressão. A pessoa preguiçosa, normalmente, ela vai ser levada a ter depressão, a ficar trancada só dentro do quarto. O que isso vai levar uma pessoa? A ser uma pessoa depressiva, né? Então, é importante, é melhor estar cansado, estar ativo, mas estar com a mente saudável, do que estar parado e, às vezes, a mente não está tão saudável como precisa. E acabando trazendo, acabando tendo, com o tempo, a sua mente se tornando uma mente doente. Porque a preguiça provoca depressão, provoca doenças, desencadeia muitas coisas negativas na vida do homem. E
baseado nos exemplos aqui do preguiçoso, né, que ele negligencia oportunidades, ele ama, infelizmente, ele acaba amando a covardia, ele não cumpre tarefas, ele, né, sempre está cansado, com sono, acredita que ele é sábio. Tudo isso são coisas que nos atrapalham e acabam nos afastando de Deus, porque Deus, ele não é nada disso, né? Deus, ele nos ensina a ter disciplina, Deus nos ensina a sempre sermos proativos, Deus nos ensina a sempre aproveitar as oportunidades que são nos dadas. Deus nos ensina a não sermos covardes, mas Deus nos ensina a sermos valentes, Deus nos ensina a tomarmos atitudes, Deus nos ensina a tudo ao contrário do que a preguiça incentiva o homem a fazer, a ser, né? E acaba levando, porque o sono é uma dádiva que Deus ele estabeleceu ao homem, né, para dar energia, para dar vitalidade, e acaba dando uma conotação errada do que o sono, da importância do sono, né? Porque, tipo, o preguiçoso ele gosta muito de dormir, mas na realidade, o dormir de forma excessiva, ele acaba levando o homem a ter uma vida de preguiça, uma vida sem propósito, né? Levando o homem a uma perdição. Mas não se confunda, o sono é importante, né? Você precisa dormir. Também aquele também que não tira tempo para descanso, ele está errado. Por quê? Porque o corpo precisa de descanso. Não só o corpo, mas a alma. A nossa alma precisa também de descanso, a nossa mente precisa de descanso. Então, o sono é uma dádiva de Deus, é algo que Deus providenciou para o homem, para quê? Para que o homem possa renovar as suas energias, ter mais vitalidade. E eu tenho 2 bebês pequenos, né? 2 bebês abaixo de 2 anos. Então, assim, talvez eu não estou conseguindo, porque na tela eu estou bem pequenininha. Mas quem conseguir me ver na tela grande vai ver que, tipo, eu estou com a minha cara bem cansada, porque estou com falta de sono. Não porque eu não quero dormir, mas porque não estou conseguindo dormir. Uma hora uma acorda, outra hora outra acorda. Então, assim a gente vê realmente a importância que o sono tem. Então, não confunda você precisar dormir com preguiça. E também não seja imprudente de achar que para mim não ser preguiçoso, eu tenho que abraçar o mundo inteiro no mesmo momento, fazer tudo, porque senão eu sou considerado preguiçoso. Não é isso. Você tem que ter um equilíbrio na sua vida. Entendeu? A preguiça está ligada àqueles que não fazem nada, aqueles que não têm objetivo de vida, aqueles que não conseguem caminhar de acordo com a vontade de Deus, aqueles que não têm um alvo. Mas o descanso é necessário, né? Você precisa descansar o seu corpo, você precisa se cuidar, porque senão você vira infelizmente, tipo um zumbi ambulante, e isso não é legal, tá bom? Então, são esses 2 exemplos, né? Até agora nós já vimos 2 exemplos, que é a questão da dependência, a questão do vinho, né? A questão de você se tornar um dependente, e também essa questão da preguiça. E no nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito de preguiça, né? Todo espírito de depressão que pode ser desencadeado na vida das pessoas por causa da preguiça, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Vamos levantar, vamos agir, vamos reagir, vamos viver uma vida com propósito, porque Deus ele tem propósitos lindos para as nossas vidas. Jesus disse aos discípulos: ide, né? Ide por todo mundo. Isso é uma ação. Tipo, Jesus está sempre nos incentivando a nós termos ações, a nós agirmos, a nós sairmos do lugar, a nós nos movimentarmos o nosso corpo, e não o nosso corpo, mas não só o nosso corpo, mas a nós trabalharmos a nossa mente. Talvez você não tenha como agora movimentar tanto o seu corpo, mas movimente a sua mente, né? Leia a palavra, se alimente através da palavra, leia livros que irão te aproximar de Deus, né? Ore. Quer atividade melhor do que orar?
Olha que atividade linda é essa, desse propósito que está sendo realizado, da leitura de Provérbios. Que coisa maravilhosa, né? Isso daí é o quê? Nos aproxima de Deus, mas está tornando a nossa mente ativa, está nos incentivando a nos tornarmos pessoas melhores através dos ensinamentos que Deus nos deu. Então, aqui, eu quero ministrar sobre a sua vida. Você que está nos assistindo agora e quem vai nos assistir, que você a vontade de viver. Quero ministrar sobre a sua vida e repreender todo espírito de preguiça, todo espírito de depressão. Você vai conseguir viver no melhor nível de potência da sua vida. Você vai conseguir viver o melhor que Deus tem para a sua vida. E eu quero até incentivar você agora, pelo Espírito Santo, a depois que nós terminarmos essa live, você anotar num caderno, em algum lugar, alvos, sonhos que você tem. Mas não somente anotar, mas começar a trabalhar nesses alvos, começar a trabalhar nesses sonhos, né? Porque eu creio que é o primeiro passo para nós sairmos de uma situação de depressão, uma situação de preguiça, é nós nos movimentarmos. E quem sabe essa atitude de você escrever alguns sonhos que você tem não vai te ajudar a você a ir além, a você sair e a você conquistar, a você realizar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. E também um outro exemplo que eu vejo, não posso somente me limitar a esses 3 exemplos, mas foi esses 3 exemplos que estão no meu coração, né? O terceiro é aquele que age de maneira impulsiva. Podemos, né, usar outras expressões, mas aqui também fala muito sobre aquele que age de maneira impulsiva. E o sábio nos ensina que nós não devemos seguir o seu caminho, porque ele é marcado pela confusão e pela discórdia, né? Porque você pode também levar isso para a questão daquele que é briguento, porque o briguento, ele age de maneira impulsiva, né? Aquela pessoa que é briguenta, ela toma briga, às vezes, de que ela nem sabe que ela está tomando briga, ou ela responde antes de ouvir, ele está sempre em alguma confusão que ele acha que tem razão, mas não tem. Por quê? Porque ele sempre é impulsivo, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre aqueles que são briguentos, sobre aqueles que agem de maneira impulsiva. E aqui o sábio nos ensina que nós não devemos seguir esse caminho, porque esse caminho ele é marcado pela confusão e ele é marcado pela discórdia, né? E Deus Deus, ele não tem uma... Tipo assim, Deus não quer que você gaste o seu tempo com briga, com discórdia, com confusão, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Quem é casado, ou quem tem um irmão, vamos dar um exemplo, né? Você tem um irmão de idade próxima, ou você é casado. Às vezes a gente briga, mas tem sempre que fazer as pazes, não é verdade? Então, aquele tempo de briga não foi um tempo perdido que poderia estar sendo usado para outra coisa, que poderia estar sendo usado para abraçar, talvez, para amar. Então, o briguento, ele sempre está procurando confusão e discórdia e nunca tem razão, porque ele está sempre se colocando, tem aquele ditado, né? Coloca a carroça na frente dos bois, dos cavalos, né? Não sei se é boi ou cavalo, mas você, né, coloca na frente as carroças, a carroça para estar atrás. Sempre age de forma precipitada, né? Não pensa para agir. E a sabedoria, ela é ao contrário disso. Você ser uma pessoa sábia é você saber ouvir, é você esperar o seu tempo de falar, é você saber ouvir alguém e interpretar aquilo que a pessoa está dizendo, conseguir entender o que aquela pessoa está dizendo. Não é só responder sem ouvir, não é só tomar atitudes precipitadas, né? Até mesmo nós, como mães, né? Eu sou mãe nova agora, tenho meu primeiro filho, sou mãe de 2 já, meu Deus. Fico assim, sou mãe de 2. Mas a minha primeira ainda é pequena, então às vezes a gente, né?
perde a paciência, às vezes fala alguma coisa que precipitadamente, e às vezes a gente se arrepende. Então, assim, é muito mais fácil, ao invés de nós tomarmos atitudes que serão precipitadas, agimos de forma impulsiva, que nós possamos ser mais mansos, mais calmos, mais tranquilos, praticar mais a sabedoria, porque o livro de Provérbios, ele é tudo sobre sabedoria, você ser sábio. Tudo que o livro de Provérbios te ensina é para te levar a ser uma pessoa sábia, porque a sabedoria, ela te ensina a, a agir de forma certa nos momentos certos. Então, isso é algo que eu quero estar também intercedendo pela sua vida nessa manhã, né? Que você tenha um espírito sábio. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo para Deus, ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria, ela te leva a não somente a dominar uma área da sua vida, sabe? A sabedoria, ela te leva a você ter graça para poder lidar com tudo, com todas as situações. Então, quando nós pedimos para Deus sabedoria, nós estamos pedindo para Deus graça para lidar com todas as intempéries da vida, com todos os problemas, para olharmos o nosso irmão com um olhar mais de compaixão, de amor, não um olhar que julga, mas um olhar que consegue se colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu acho que isso está faltando muito no mundo hoje. As pessoas se colocarem no lugar das outras. As pessoas estão muito ocupadas, as pessoas estão muito egocêntricas, né? Pensando só em si. O tempo, tipo, as pessoas estão correndo tanto atrás daquilo que elas querem que elas se esquecem do próximo, né? E a sabedoria, ela nos leva a parar e a analisar o que nós precisamos melhorar. Em qual área nós podemos ser mais úteis? O que nós podemos fazer para contribuir mais? Não só para nós, mas para o próximo, para cumprir o propósito. Porque não é só sobre nós, é sobre Deus. E Deus é por todos nós. Então, quando nós estamos ligados ao propósito de Deus, nós estamos também ligados a tudo aquilo que Ele tem para realizar com a humanidade, não só conosco, mas nós tiramos a nossa visão só de para dentro e colocamos a nossa visão para fora, porque quando nós abraçamos, nós também somos abraçados. Se eu abraçar alguém e a pessoa me abraça, se eu tomar a iniciativa de abraçar alguém e a outra pessoa me abraça, por mais que eu tomei a iniciativa de abraçar, eu também vou ser abraçada. Eu também serei beneficiada com aquilo. Então, a sabedoria é isso, a sabedoria é você abraçar. Mas a sabedoria sempre vai também te trazer algo em troca, algo positivo em troca, não algo negativo, não vai trazer confusão, não vai trazer discórdia. Pelo contrário, vai trazer coisas boas, vai trazer equilíbrio, vai trazer coisas que irão realmente ser úteis para você e para o seu dia a dia, para a sua família e para a sua caminhada com Cristo, né? Então, eu só quero ressaltar, nós falamos um pouco sobre as dependências, sobre a preguiça, e falamos sobre não agirmos de maneira impulsiva, né? Que são algumas das lições que Provérbios 20 nos ensina. E eu quero interceder, fazer uma oração rápida, se for permitido, porque para repreendermos, né, esses espíritos malignos que têm atormentado pessoas a viverem uma vida que não agrada a Deus, viverem uma vida que não de acordo a potência, maior potência que Deus tem para cada um, né? E se você está assistindo e você tem problema em agir de forma impulsiva, né? Que você comece a respirar fundo antes de agir, que você comece a pedir graça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá a graça para nós, muitas vezes, pararmos e pegarmos, né? Antes de falarmos, antes de agirmos. É Ele que dá a graça, porque às vezes a gente né, tem esse probleminha, entendeu?
de agir de forma impulsiva, de responder sem analisar, mas pela graça, pelo Espírito Santo, a gente consegue ter o controle de tudo. E é o Espírito Santo que tem vitória em todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero interceder pela vida de você que está nos assistindo, para que você possa viver o melhor que Deus tem para você, né? Não se limitar a sua mente. Quantas setas têm sido lançadas? Mas no nome de Jesus, essas setas cairão por terra. E você vai viver o propósito de Deus completo, de forma maravilhosa para a sua vida, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito dele, sendo bênção para as pessoas. Também quero fazer. Pai, nós Amém. estamos diante da tua presença. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra, ela Abençoa. então, ela traz renovo. Amém. E nós aprendemos tanto com o capítulo Provérbios. E aqui está registrado muitas coisas atitudes que às vezes não te agradam, mas também o Senhor nos ensina a não agir de formas. E eu quero te pedir a tua graça, a tua força sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, elas terem sensibilidade para agirem Sim. do Espírito, para viverem uma vida de acordo com a tua vontade. Nós repreendemos todo espírito maligno, toda peso, Pai, que está sobre o peso dos teus, sobre todo o peso que está sobre o ombro dos teus filhos, sobre a vida, para que eles sejam desmotivados a realizar a tua vontade. Né? Aqueles que estão andando por caminhos que levam a Senhor, que os olhos deles sejam abertos, aqueles que estão vivendo uma vida preguiçosa, uma vida baixa de dependência, ou uma vida de forma impulsiva, que no nome de Jesus, Pai, eles possam, nesse momento, tomar de andar pelo caminho e viver, Pai, o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Essa é a que eu faço nessa manhã. E já agradeço, Pai, por tudo, porque sabemos, Pai, que é através de Ti que nós podemos alcançar. Te agradeço pela vida das pessoas que estão nos... Amém. E peço que o Senhor possa entrar na vida de cada um, né? Trabalhar na vida de cada um, também entra no lar de cada um. Que esse dia seja um dia marcado pela Tua presença, que o lar deles sejam cheios da Tua presença agora, que seja pelos anjos pelos Teus anjos, que seja que a casa deles se torne um ambiente, Pai, ao qual seja um ambiente que te agrada, um ambiente de experiência. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E através da palavra, tudo o que nós precisamos. Nós só precisamos estar atentos e disponíveis, né? verdade. Estar disponível. E muito obrigada. Que Deus abençoe. Estou muito feliz Amém. em poder começar esse dia logo tão cedo assim, com vocês, falando a palavra, orando juntas. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Nós que temos o privilégio, né, de tê-la aqui conosco nessa manhã. Amém. E quando você estava falando aí, pastora Nayara, sobre a bebida, eu fiquei aqui lembrando que a bebida alcoólica, ela é a droga mais vendida no mundo inteiro há muitos anos. A bebida alcoólica é a droga de mais fácil acesso a todas as famílias. E muitas famílias foram destruídas por conta do álcool. Dani, esses dias me perguntaram assim, mas Dani, eu só bebo 1 ou 2 garrafinhas, eu bebo socialmente. Se a cerveja faz mal, se o destilado faz mal, a coca também faz mal, porque os médicos falam mal da coca também. E aí eu disse verdade, faz mal também. A diferença é o que a bebida comunica.
Porque a bebida, ela comunica a sem vergonhice, ela induz a incapacidade de não pensar, ela induz a briga, ela induz a abuso, ela tira a consciência de alguns. Ela comunica mulher pelada, ela comunica roubo, ela comunica isso, é isso que a comunica, ela comunica, a bebida comunica pornografia, Sim. adultério, é isso que a bebida comunica. Já ela comunica muitas vezes para algumas famílias a pobreza, porque todo mundo deve conhecer ou lembrar de alguma história de um homem honesto, de um homem trabalhador, que quando bebia se transformava num monstro. Que quando bebia pegava aquele salário muitas vezes e gastava tudo na cachaça, tudo na bebida e voltava para casa sem um pão. Daquele pai maravilhoso que saía de manhã para trabalhar e chegava tarde embriagado, que às vezes não dava conta de levantar do chão, ou que a mãe ia buscar. É isso que a bebida comunica. A bebida comunica essa destruição e a pessoa vai ficando presa naquilo. Presa. Então, assim, o problema não é uma lata de cerveja. O problema não é duas, não é um copo. O problema não é o médico te indicar um cálice de vinho. O problema é o que ele comunica, o que você deixa entrar para dentro da sua casa. O problema é quando não é mais um copo, quando é 2, quando é 3, quando é 4. O problema é quando você não consegue ficar um mês sem. Quando você se torna esse escravo, né? Que tira a sua capacidade de decisão. É isso que a bebida vem comunicando há milhares de anos, né? Em todo o mundo. Mas como a pastora já orou, né? Nós cremos que isso já vai ser vencido na sua vida. Mas se ainda tem uma resistência na sua casa, se você está sofrendo com esse tipo de problema com o filho, com o pai, se é você, Dani, sou eu que não consigo ficar sem. Sou eu que, quando bebo, fico alterada, perco toda a sabedoria da palavra, perco o trabalho, porque no outro dia estou de ressaca, não vou trabalhar, não estou legal, estou ruim da cabeça. É comigo que isso vem acontecendo. Tenha coragem de pedir ajuda. Não é feio a gente pedir ajuda. Isso é sabedoria. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém que você sabe. Agora, você tem que pedir ajuda para alguém que já venceu isso. Yes. Porque um alcoólatra pedir ajuda para outro alcoólatra vai ser muito complicado. Essa palavra alcoólatra é forte para muitas pessoas, né? Não, eu não sou alcoólatra. Não, eu não sou, né? Entenda que todo aquele que toma e não consegue ficar livre, tem uma dependência, esse alcoolismo é porque o álcool faz parte ali já do seu organismo, né? Tem vários níveis de alcoólatra. Existem vários níveis. Mas peça ajuda. Muito provavelmente vai ter alguém na sua igreja, vai ter alguém na sua comunidade. Tem uma organização fantástica, Alcoólicos Anônimos. Eu acredito que no mundo inteiro essa organização exista. Ela faz um trabalho fantástico também. Peça ajuda de um pastor, peça ajuda de um padre, peça ajuda de um amigo, mas peça ajuda, seja para orar, seja para te encaminhar, mas peça ajuda, que o Senhor vai te ajudar, amém? Amém. Pastora, muito boa, muito bom. Dava para falar muita coisa, né? Mas o horário não permite. Então a gente vai para a sessão de honra, né? Para as considerações finais aí. Pode falar, amiga. Levantei um pouquinho. Um pouco, eu não estou ouvindo. Tá falhando um pouquinho, Michele. Fala de novo. É porque ainda não voltou. Ok. Vamos ver se a Patrícia voltou e você fala depois. Peraí. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, a sessão de honra essa manhã, eu quero dar aos meus cunhados, cocunhados, né? Eu tenho a minha cunhada predileta, Simone, o Anderson, eu quero o Daniel, o Samuel. Tem que falar o nome de todos os cunhados e cunhados, senão eu vou ter problema, gente. Tem que falar. Eu vou dar honra às cunhadas e os cunhados. São pessoas importantes na minha vida, são pessoas queridas que eu amo muito.
Então, eu não poderia deixar de falar deles, né? Que Deus abençoe vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Sei que eu só tenho o Anderson e a Simone aqui, né? Mas lá no Brasil eu sei o quanto a minha cunhada, a Sheila, é uma pessoa muito querida, muito carinhosa. Todas as mensagens dela, gente, ela enche de florzinha. Você tem Ela 2 Sheila na sua vida? Eu tenho 2 Sheila na minha vida, a minha irmã e a minha cunhada. Então, pra você ver, tudo na minha vida é duplo, Dani. Eu tenho 2 Jesus, né? O Jesus do céu e o Jesus da terra. Então, assim, Jesus é tão bom comigo que tudo na minha vida é dobrado. 2 Sheila, tem 2 Patrícia, tudo é dobrado. Ave 2 Maria filhos? na minha vida, 2 filhos lindos que Deus me deu. Então, a honra é para os cunhados amanhã, Dani. Amém. Amém. Nayara, você ia falar alguma coisa? Eu não sei como que funciona a parte da honra, né? Se pode só falar ou se tem um momento específico. Pode falar, se quiser. Eu quero, antes de falar sobre a honra, é porque eu acho que era na hora que você estava falando sobre pedir ajuda, Sim. pedir ajuda. Não queria só enfatizar essa questão, né? De tem uma necessidade, não tenha problema de pedir ajuda, não seja orgulhoso, Amém. mas haja com sabedoria e vá, procure ajuda com alguém, né? Porque sozinho, muitas vezes, a gente não tem essa capacidade de resolver certos problemas, mas quando alguém pega pela mão e diz assim, olha, vou te ajudar, vou estar orando, é mais fácil, né? Então, se você está nos assistindo de ajuda, procure ajuda, né? Porque é muito importante isso. E eu queria deixar, vocês sempre fazem esse momento, achei muito bonita essa atitude, né? E nessa manhã eu queria a minha igreja em Boston, né, Revival Church, ao qual eu ainda faço parte, né? Que às vezes é até difícil dizer, qual igreja que você faz? Eu ainda faço parte, né? Eu fisicamente aí, mas é minha casa, né? E eu quero honrar a minha igreja, honrar a vida do pastor Oriel, né? Honrar a vida da mãezinha e de todas as pessoas que fazem parte do ministério, fazem parte da igreja, igual a Patrícia, a pastora Michele, que fazem parte da minha vida, parte da minha história. Eu Amém. estou fora aí de Boston, acho que já faz uns 4 anos. Estive morando na África, depois morei na Alemanha, e agora estou aqui em Orlando. Mas a parte da minha vida eu vivi em Boston. Então, a gente cria vínculos e é diferente. Os vínculos que eu criei foram vínculos que eu criei durante a adolescência, a juventude. Então, são vínculos para a vida, né? São pessoas que a gente tem amizade para a vida. Então, eu quero honrar a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida dos meus pastores, pela vida na igreja, pela vida dessas pessoas que fazem parte da minha história, né? E aqui eu sinto muita falta de todos os momentos que nós já vivemos. E eu guardo tudo que eu já vivi com vocês aí, todos os ensinamentos que eu recebi nesse período, todos esses anos que eu vivi aí, eu levo para a vida, né? E eu tenho visto, tipo, o resultado do que Deus está fazendo hoje, daquilo que eu vivi durante todos os anos que fiquei aí no Ministério de Boston. Então, eu quero deixar essa palavra de gratidão e pela vida dessas pessoas, e principalmente pela vida do Dério, da mãezinha. E se eles assistirem, se eles verem, ou se alguém estiver assistindo e comentar com eles, ou eu mesma mando uma mensagem, mãezinha, né? Assiste. Mas eu quero deixar aqui, então, é honra dizer que Amém. vocês Amém. são especiais para mim. Muito, muito. Amém. Amém. Michele, será que já voltou? Estão me ouvindo? Yes. Eu só queria deixar uma indicação de um. Eu levantei no meio do live e fui ali pegar um livro que ele se chama Superando o Cárcere da Emoção, do Augusto Cury. É um livro que trata muito sobre isso, sobre o vício,
sobre as pessoas, né? Que os motivos que às vezes a levam assim. E a ajuda tem ali, não dicas como ajudá-la, mas dicas como entender e você que está perto dessas pessoas se ajudar e você entender elas, você as leva a receber ajuda. Então, assim, é um livro bem forte, do Augusto Cury, Amém. Cárcere da Emoção. Não se trata só de vício, de outras áreas também, mas trata-se também do... E minha sessão de honra. Minha sessão de honra hoje vai para todos os jovens. Eu vi a pastora Nayara aqui, a gente até se emociona, fiquei muito feliz de tê-la aqui. E Obrigada. não é uma fase fácil, né? Eu lembro dela, da pastora Nayara, dos outros que estavam em volta no tempo, e ali firme, né? E ela foi levada ao pastor bem novinha. Sei que o testemunho dela é lindo, eu lembro do testemunho dela. E cuidou, era uma menina cuidando de meninas e meninos, dos jovens. E assim, o respeito que ela conquistou. Então, assim, eu quero honrar a todos os que estão ali firmes e vencendo, né? Porque não é fácil. É muita coisa que você tem que vencer. É uma luta muito grande, é uma guerra muito grande para você permanecer ali. Eu quero honrar todos os jovens, líderes de jovens, que estão ali de mão dada, carregando, puxando, com sabedoria, apesar de tão novos, com sabedoria. Honrar a vida deles. E não deixar, não vou... Eu sei que tem muitos jovens fora também, mas de repente tem alguém nos ouvindo que está fora, corre para o braço do Senhor, larga essa escravidão, vai ser servo do Pai, o Senhor vai ser filho, vai ser filho amado. Amém? Amém. Fica a minha palavra. Amém. Graças a Deus, né? Eu quero honrar hoje uma amiga, uma família, né? Chama-se Sandra. A Sandra está lá no Brasil, o marido dela é o Edmar, é um irmãozão, tem 2 filhos. E eu quero honrar essa família, essa amiga de muitos anos, de muitos cafés, de muita terapia junto. Dizer que você faz muita falta, que eu estou morrendo de saudade. Mas breve a saudade não existirá mais, né? Porque Amém. Jesus tem um lugar na eternidade que esse tipo de Aleluia. sentimento não existirá. Não vai ter dor, não vai ter tristeza. Dani, que lugar é esse? Meu amigo, esse lugar é o céu. Ele tem um lugar especial para nós. E breve você também, se está sentindo saudade, está com o coração apertado com alguém, breve esse sentimento não existirá mais, nem tristeza, nem dor, nem o tipo desses sentimentos. E o que eu preciso, Dani, para morar no céu, Dani? Eu também quero ir para o céu. Né? Eu acho que o céu é muito legal, não tem nada disso, não tem nada de ruim, não, só tem coisa boa. Quando meus meninos eram pequenos, eu falava assim, imagina um lugar que tem chocolate, que tem doce, que tem tudo que você gosta e muito mais. Só tem coisa boa, né? E muito mais. Dani, o que eu preciso para ficar no céu, Dani? É tão fácil, é aceitar Jesus. É dizer, Jesus, eu te quero, eu acredito em você, eu te amo, eu quero aprender mais de você. Ou Jesus, eu não amo, eu não sei se eu amo, mas eu quero. Pelo menos eu quero. Me aceita, Jesus, como Salvador, né? Acreditar que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou. Você acredita que ele ressuscitou? Que ele venceu a morte? Você acredita? Dani, eu não sei se eu acredito. Continua conosco nesse devocional e você vai descobrir, esse é o livro da vida. Tem uma Bíblia aí na tua casa, com certeza. Se não tem, meu amigo, compra uma, meu amigo. Compra uma Bíblia bonita, tem uma mais linda que a outra. Desafio você a buscar respostas, e aqui tem todas as respostas. Aleluia. Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. E o resto ele fará por você. Não importa a sua idade, não importa a sua religião.
Não importa, Dani, por que eu estou ouvindo isso hoje? Alguém mandou isso para mim. E se eu te falar que foi Jesus que colocou essa mensagem para você ouvir? Ele preparou. Eu não sei que hora você vai ouvir. Não sei que hora é agora aí onde você está. Eu não sei nem aonde você está. Mas o Deus onisciente, onipresente, onipotente sabe. Aleluia. E essa mensagem não chegou por acaso na tua vida. Ele tem algo para a tua vida. Não desista, resista. E a gente se vê aqui amanhã de novo. Amanhã, Provérbios 21. Vem aprender mais, vem ouvir. Vem entender um pouquinho mais do que ele tem para a tua casa. Amém? O horário já foi, galera. Mas foi muito bom, pastora Nayara. Que Deus abençoe seus pequeninos aí. Amém. Muito Né? obrigada. Seu ministério. Beijo, Glória um a Deus. ótimo domingo para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, Deus abençoe.